Fala, meus traders! 2 dias aí sem poder gravar os vídeos de fechamento de mercado, justamente porque eu estava com um problema na minha plataforma desde o final do dia de quarta-feira, certo? Então, fiquei com um problema na minha plataforma, não estava conseguindo acessar os gráficos e nem consegui operar no dia de ontem, mas hoje tudo normal, aí consegui fazer uma operação boa, né? Ter um lucro bom no mercado. E, enfim, hoje estamos aptos novamente para gravar o vídeo de fechamento, com a plataforma OK dessa vez. Beleza? Então, primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos que eu faço diariamente, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir no Instagram ou no like do YouTube, beleza? Bom, começando pelo mini índice. Mini índice, no dia de ontem, ele fechou aqui nesse ponto, certo? E aqui, o mini índice, ele fecha com uma alta bem forte, alta essa que dá continuidade nesse padrão aqui, certo? Um padrão macro de alta, ok? Um zigue-zague de alta que rompe aqui esse topo anterior, ok? Então, no dia de ontem, nós temos aí uma perna bem forte do mini índice, saindo aqui dessa mínima aqui e vindo direto até a máxima do dia de ontem, fechando na máxima do dia de ontem, certo? Uma grande perna de alta aqui. Aqui não era um lugar para comprar, porque o mercado já estava bem aqui em cima. Então, seria prudente esperar uma correção do mercado, ou uma correção, uma consolidação, né? Depois de uma perna de impulsão dessa aqui, seria prudente esperar uma realização de uma onda de correção, até mais ou menos esse nível aqui, para depois o mercado continuar subindo. Tá? Nesse caso, após a abertura do mercado, no mini índice, ele fica bem de lado aqui, né? A gente consegue perceber que a abertura ocorrendo aqui, ó, o mercado ele anda bastante tempo de lado, ele ameaça fazer um rompimento aqui da máxima de ontem, ameaça fazer um rompimento e falha, ou seja, um rompimento falso, certo? Quem entrou aqui nesse rompimento achando que o mercado ia explodir para cima foi estopado, ok? E o mercado ele começa a trabalhar num range aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Ele começa a trabalhar em um range aqui e acaba formando uma onda de correção complexa, tá? E a gente até consegue colocar dentro desse padrão aqui o padrão de bandeira, né? Que a gente tem aqui o mastro e aqui o desenho da bandeira, forma aí um padrãozinho de bandeira. Em outras palavras, o que é um padrão de bandeira? Nada mais é do que uma onda de impulsão e uma onda de correção. Só que como essa onda de correção acontece? Ela acontece de uma forma mais complexa, né? Então a gente consegue ver aqui o desenho da bandeira aqui, mas que também é uma perna de impulsão. Depois vem a onda de correção um pouco mais complexa que forma esse desenho da bandeira aí, mas também é um padrão de impulsão e correção, certo? Então o mercado ele dá essa explosão para cima, ele descansa um pouco aqui de forma lateral e depois ele dá essa explosão para cima aqui novamente, rompendo esse nível de preço anterior aqui. Tá? Então até esse momento aqui, ó, até esse momento aqui, a gente não tinha nada para fazer no mini índice, porque o mercado ainda estava corrigindo, né? Depois dessa onda de impulsão, o mercado ainda estava fazendo essa correção aqui em forma de bandeira. E aí depois a gente tem o rompimento dessa bandeira aqui para cima, certo? Que, consequentemente, também é o rompimento dessa linha aqui vermelha, que é a máxima do dia de ontem. Então, o mercado ele começou a sinalizar alguma coisa boa aqui, a partir do momento em que houve esse rompimento. Então, onde foi uma operação legal aqui no mini índice? Após esse rompimento aqui da bandeira, do padrão de bandeira e também dessa linha aqui da máxima de ontem, o mercado faz uma correção aqui em cima dessa zona de suporte e deixa aqui um candle gatilho. Então, ele faz um padrãozinho de impulsão e correção, faz o pullback e aí deixa um candle gatilho aqui para a gente entrar e subir com o mercado aqui. Certo? Então, essa foi a principal operação aqui no mini índice hoje, porque aqui realmente nessas regiões aqui, ó, enquanto o padrão de bandeira ainda estava sendo formado, era um padrão
bem perigoso, né, com menores chances de retorno, mas a partir do momento em que o rompimento é efetuado, e aí sim a gente tem uma correção aqui nesse ponto, aí sim o mercado começa a ficar mais atrativo e com mais chances de dar certo. Tá? Então aqui foi um trade bem efetuado para quem entrou, essa hora que eu já não estava mais operando, que eu já tinha batido a meta, tá? Mas foi um trade bem efetuado, um candle bonito de gatilho, em uma região importante, depois de um rompimento do padrão de bandeira. Tá? E o mercado ele vem até aqui em cima. Para quem perdeu essa operação aqui, ó, até teria surgido uma outra operação, que é a continuidade do movimento. Então, eu tenho impulsão, correção e impulsão de novo. Uma outra impulsão. Depois da impulsão vem a correção. O mercado corrigiu aqui. Opa! O mercado corrigiu aqui. Deixou para a gente um outro candle gatilho, bem numa outra zona de suporte aqui. Tá? Também foi uma operação bem efetuada, que o mercado ainda não fechou, né? Nesse exato momento o mercado ainda está andando. Então, é uma operação que quem entrou aqui ainda pode estar dentro dessa operação. A operação ainda está valendo, certo? Quem quis sair aqui, por exemplo, realizar aqui nesse último topo formado, foi uma bela operação, mas se você entrou nessa operação e ainda está deixando ela correr, você ainda, o mercado ainda não fechou, né? Ainda tem potencial para subir mais. Tá certo? Bom, no mini dólar. Mini dólar, ele estava num padrão de consolidação bem claro, né? Então, nós tínhamos aqui uma região principal de suporte, tá? Região principal de suporte, uma região principal, desculpa, aqui em cima é a resistência e aqui embaixo sim a região de suporte, tá? Em cima a resistência e embaixo o suporte. Ok? Nós tínhamos essas duas regiões principais aqui, a gente vê o mercado trabalhando dentro dessas duas regiões principais. Bom, o mercado ele fecha no dia de ontem consolidado aqui nessa região, certo? A gente vê que nessa região especificamente o mercado tentou ultrapassar várias vezes e sofreu aqui a resistência, não conseguiu ultrapassar, e hoje o mercado ele abre com um gap de baixa aqui. Depois que ele abre com esse gap de baixa, ele começa a cair aqui, né? Bem forte, né? Ele começa a fazer no começo do pregão um pouco mais travado, mas lá para umas 10h30 o mercado ele já dá uma despencada aqui, certo? Bom, a partir desse momento começou a formar um comportamento interessante. Por quê? Vejam aqui o tamanho dessa barra vermelha aqui, ó. É uma barra de força, de bastante força, vendedora. E aí o mercado ele faz essa barra, uma barra que fecha próximo aqui ela fecha próximo da mínima, né? Então demonstra bastante força aqui. Só que no momento em que o mercado toca nessa região, que é uma região de suporte, toda essa força aqui que foi exercida nesse candle vermelho, ela não é continuada, ela é freada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nesse candle vermelho, a gente não tem, por exemplo, a continuidade com mais um candle vermelho aqui, ou mais um candle vermelho aqui, que vai dando a continuidade do movimento de baixa e o mercado vai caindo. Não, mesmo depois desse movimento, né, desse grande candle aqui vermelho, quando o mercado toca nessa região, ele começa a perder força. Então aqui é um negócio que a gente já começa a ficar um pouco mais esperto, mas ainda assim não era um padrão de entrada, tá? Bom, então o mercado ele faz essa perna para baixo, ele volta a fazer uma perna para cima e tenta fazer uma perna para baixo de novo. Até então, isso aqui poderia ser um simples pullback para o mercado fazer essa movimentação aqui de zigue-zague para baixo, rompendo aqui essa região para baixo. Só que quando o mercado chega nessa região aqui, ó, ele começa a apresentar muito pavio, né? Os compradores defendendo bastante essa região, e aí começa a apresentar muito pavio. Então, qual que era a leitura aqui? Primeiro que eu tive uma grande força do mercado vindo para baixo. Os vendedores entraram com bastante força aqui, fizeram força para jogar o mercado aqui com essa vela de mais de 30 pontos, né? 30 pontos mais ou menos, aqui para baixo, em um candle só. Quando chega aqui embaixo, os compradores defendem, não deixa essa vela grande vermelha continuar.
e o mercado vem um pouco para cima. Na segunda tentativa dos vendedores, eles empurram o mercado para baixo de novo e não conseguem passar dessa região aqui. E aí começa a formar todos esses pavis aqui, com os compradores defendendo essa posição. Tá? Então, o nosso gatilho aqui foi um padrão de fundo duplo, né? Primeiro fundo, segundo fundo. Tudo isso dentro de uma região de consolidação, ok? Uma região, principalmente essa região de baixo aqui, defendida duas vezes pelos compradores, e depois deixa esse candle gatilho aqui para a gente, depois desse padrão de fundo duplo, em cima de uma região de suporte, certo? E aí foi quando eu entrei na operação aqui nesse gatilho para carregar a operação até o fechamento do gap aqui, ó. Então, nós tivemos a abertura aqui em gap, certo? E a entrada foi nesse ponto aqui, nesse gatilho, para carregar até aqui em cima o fechamento desse gap. Tá? Lembrando que essa é uma operação um pouco mais perigosa que o normal, por se tratar de uma consolidação. Não é para ficar entrando em consolidação o tempo todo, justamente porque são regiões de mais incerteza, de mercado mais travado, então não é aconselhável todo mundo ficar entrando em operações assim, tá certo? Depois que o mercado evolui, ele vem aqui, ele chega próximo dessa região aqui da resistência, e aí o mercado já começa a ficar um pouco travado, né? A gente vê aqui, depois de tocar nesse nível de preço da nossa operação aqui, né? Chegar até aqui em cima, o mercado já começa a ficar um pouco travado, certo? Fica andando de lado um bom tempo, ele ameaça fazer um rompimento aqui, ó. Só que esse rompimento falha e o mercado, nesse exato momento, está aqui voltando para a consolidação. Então, para o mercado tomar uma direção, né, ou o mercado ele rompe aqui para cima, fazendo o rompimento desse último topo formado, ou ele volta para dentro da consolidação até romper aqui embaixo e confirmar a movimentação aqui. Tá? Mas as principais regiões aqui ainda continuam sendo esse suporte, deixa eu apagar o resto aqui, ainda continuam sendo essa resistência aqui e esse suporte. Enquanto isso, o mercado ainda continua andando de lado sem uma direção clara. Tá certo? Lembrando aí, eu quero frisar bastante isso, que operações em consolidação não devem ser feitas o tempo todo. Priorize operações em tendência. Beleza, pessoal? A análise de hoje foi essa, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, e se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram. Grande abraço, pessoal!